Amados irmãos em Cristo, eu sou Edgar de Oliveira e é um prazer estar aqui com vocês para mais um momento tão especial. O Salmo 32 é belíssimo e tem muito a nos ensinar. Após a sua análise, nós iremos orar. Você já pode deixar o seu pedido de oração, tá bem? Todos os pedidos serão colocados na presença de Deus hoje e durante toda a semana. O Salmo 32 fala do arrependimento profundo do grande pecado que Davi cometeu, e é possível que sua tristeza tenha sido seguida por uma grande paz que o fez derramar o espírito na música suave que esse salmo traz. O título desse salmo é Masquil de Davi. Masquil é um novo título que aparece no livro dos Salmos e indica que este é um salmo instrutivo ou didático. Que o nosso coração esteja pronto para aprender as lições preciosas que esse salmo nos revela. Amém? Ele começa assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Como o Sermão do Monte, esse salmo começa com bem-aventuranças. Este é o segundo salmo da bênção. O Salmo 1 descreve o resultado das bem-aventuranças santas. E o Salmo 32 detalha a causa. O Salmo 1 mostra a árvore em pleno crescimento, e o Salmo 32 a apresenta quando foi plantada e regada. Aquele que no Salmo 1 é um leitor do livro de Deus, no Salmo 32 é um suplicante aceito e ouvido diante do trono de Deus. Aquele que agora é bem-aventurado o será para sempre. Seja ele pobre, ou esteja doente ou triste, ele é bem-aventurado em tudo o que faz. O perdão total, instantâneo e irreversível da transgressão torna o inferno do pobre pecador em céu, fazendo do herdeiro da ira um participante da bem-aventurança. O verbo hebraico traduzido por perdoada é no original tirada para fora, retirada, como um fardo que é levantado ou uma barreira que é removida. Que grande levantamento é esse, não é? Custou ao Salvador o suor de sangue para levar nossa carga. Custou-lhe a vida para retirá-la completamente. Feliz é aquele cujo pecado é coberto por Deus, como a arca era coberta ou tampada pelo propiciatório, ou como Noé foi coberto ou abrigado da inundação, ou como os egípcios foram cobertos ou engolfados pelas profundezas do mar. Que tremenda cobertura é esta que esconde para sempre dos olhos do Deus onisciente todas as impurezas da carne e do espírito. Aquele que outrora viu o pecado na sua deformidade horrível, apreciará a felicidade de não vê-lo mais para sempre. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Há 3 palavras que são frequentemente usadas para denotar a nossa desobediência: transgressão, pecado e iniquidade. São Cérbero, o cão de 3 cabeças, segundo a mitologia grega, que guarda as portas do inferno. Mas nosso glorioso Senhor silenciou para sempre os latidos desse monstro contra os crentes. A trindade do pecado foi vencida pela trindade do céu. Aqueles que são justificados da falta são santificados da falsidade. O mentiroso não é uma alma perdoada. A deslealdade, a falsidade, o engano, a trapaça, a dissimulação são características dos filhos do diabo. Mas aquele que é lavado do pecado é verdadeiro, honesto, simples e inocente. Não pode haver bem-aventurança para os malandros com os seus esquemas, truques, tramóias e fingimentos. Eles têm muito medo de que alguém descubra que eles estão tranquilos. A sua casa está construída à beira do vulcão e o seu fim será a destruição eterna. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Quando eu me calei, ou quando por negligência não confessei, ou por desespero não ousei confessar, os meus ossos, as pilastras sólidas do meu corpo, as partes mais fortes da minha constituição física, envelheceram. Começaram a deteriorar-se com fraqueza, pois a minha aflição era tão intensa a ponto de minar a minha saúde e destruir a minha energia vital. Que coisa mortal é o pecado! É uma doença pestilenta. É um fogo nos ossos. Enquanto sufocamos o pecado, ele se enfurece e, como uma ferida supurada, incha horrivelmente e atormenta terrivelmente.
Melhor sofrer todas as doenças passíveis ao corpo humano do que ficar sob o sentimento esmagador da ira do Deus Todo-Poderoso. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Selá. O dedo de Deus pode nos esmagar. O que diremos da sua mão, e esta nos pressionando pesada e continuamente? Sob o terror da consciência, os homens têm pouco descanso à noite, pois os horríveis pensamentos do dia os perseguem no quarto de dormir e assombram os sonhos, ou então eles ficam acordados suando frio de medo. A mão de Deus é muito útil quando enaltece, mas é muito terrível quando oprime. O óleo quase acabou da lâmpada da vida e a chama tremeluziu como se fosse apagar imediatamente. A transgressão não confessada, como um veneno feroz, secou a fonte da força do homem, no caso Davi, e o tornou como uma árvore dinamitada por um raio, ou uma planta que murchou pelo calor ardente do sol tropical. Quando a pobre alma toma conhecimento do pecado, mas não se lembra do Salvador, passa por dificuldades realmente terríveis. O termo selá é uma pausa na canção ou no discurso. Era a hora de mudar o tom. A música precisava ter a melodia mudada para relatar um assunto mais alegre. Que assunto é esse? Veja só no próximo versículo. Confessei meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Selá. Depois de longa espera, o coração quebrantado refletiu sobre o que deveria ter sido feito desde o início e abriu o peito diante do Senhor. O bisturi tende a agir na úlcera supurada antes de haver alívio. A mínima coisa que podemos fazer para sermos perdoados é reconhecer nossa falta. Se formos muito orgulhosos para isso, merecemos um castigo duplo. Guarde isso. Uma confissão total amolece e humilha o coração. Davi tomou uma firme decisão. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E qual foi o resultado, meu irmão e minha irmã? Não só o pecado em si foi perdoado, mas a iniquidade dele. O vírus da culpa foi destruído de uma vez por todas assim que foi reconhecido. Os perdões de Deus são profundos e completos. A faca da misericórdia corta a raiz da erva daninha do pecado. O termo selá apareceu novamente, pois outra pausa era necessária, já que o assunto não era algo que pudesse ser tratado às pressas. Por isso todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Respostas extraordinárias à oração contribuem muito para a devoção das pessoas tementes a Deus. Onde alguém acha uma pepita de ouro, outros se sentem inclinados a cavar. Não é assim? Não há dúvida de que o caso de Davi levou milhares de pessoas a buscarem ao Senhor com esperança, coragem, as quais, sem esse exemplo para incentivá-las, poderiam ter morrido desesperadas. E agora, meu irmão e minha irmã, eu quero chamar a sua atenção para um fato muito importante. Há um tempo certo para a oração, fora do qual ela será infrutífera. Isso mesmo. Entre o momento do pecado e o dia da punição, a misericórdia reina nesse período e Deus pode ser achado. Mas assim que sai a sentença, é inútil apelar, pois o Senhor não será achado pela alma condenada. Querido irmão e irmã, não desprezes o tempo aceitável. Não desperdices o dia da salvação. O crente ora no período em que o Senhor promete responder. O descrente adia a petição até que o Senhor da casa tenha se levantado e fechado a porta. Então bater a porta será muito tarde. Que bênção é sermos levados a buscar o Senhor antes que as grandes e destruidoras águas transbordem pelas margens, pois quando surgirem, estaremos seguros. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Selá. Este versículo é formado de frases concisas e curtas, mas que contém um mundo de significado. Afirmações pessoais calçadas em nosso Deus são a alegria da vida espiritual. Prender-se ao Senhor com o gancho do pronome possessivo pessoal meu é totalmente prazeroso, não é mesmo? Tu és o meu esconderijo. Observe só que o mesmo homem que no versículo 4 estava oprimido pela presença de Deus, agora achou um lugar em que pudesse se esconder. Olha só que coisa linda!
Isso é o que fazem a confissão honesta e o perdão completo. O evangelho da substituição faz com que Deus seja o nosso esconderijo. Ele mesmo que, do contrário, teria sido o nosso juiz. A angústia não me causará dano quando o Senhor está comigo, mas exatamente ela me será muito benéfica, como a lima que tira a ferrugem, mas não destrói o metal. O homem é cercado com canções e envolvido com misericórdias dançantes. De todos os lados ele ouve música. Diante dele a esperança soa os símbolos e atrás a gratidão bate o adufe. À direita e à esquerda, em cima e embaixo, o ar ressoa com alegria. Tudo isso para o mesmo homem que há algumas semanas estava bramindo o dia todo. Que grande mudança, não é mesmo? Que maravilhas a graça tem feito e muito mais ainda fará. Novamente, houve a necessidade de fazer uma pausa, pois um amor tão surpreendente assim precisa de reflexão e uma alegria tão grande demanda contemplação silenciosa, visto que as palavras não podem expressar essa alegria. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. É o Senhor que está falando, dando ao salmista, no caso Davi, uma resposta à sua oração. Nosso Salvador é o nosso instrutor. O próprio Senhor se digna em ensinar os seus filhos a andar no caminho da integridade. A sua palavra santa e as admoestações do Espírito Santo são os diretores das relações sociais diárias do crente. Não somos perdoados para vivermos daqui em diante segundo as nossas próprias concupiscências, mas para sermos ensinados na santidade e exercitados para a perfeição. Como os servos obedecem só com o olhar do Senhor, sendo necessário apenas uma piscada ou um leve movimento de cabeça, assim devemos obedecer às mais leves indicações do nosso Senhor, não havendo a necessidade de raios e trovoadas para espantar a nossa incorrigível lentidão, mas sendo controlados por sussurros e toques de amor. O Senhor é o grande supervisor, cujos olhos inspecionam providencialmente tudo. É bom sermos ovelhas do seu pasto, não é? Seguindo a orientação da sua sabedoria. Não há nada igual. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O entendimento separa os homens dos animais. Não hajamos como se fôssemos destituídos de entendimento. Os homens devem trocar ideias e buscar conselhos, sempre dispostos a percorrer o caminho que a sabedoria aponta. Precisamos estar prevenidos contra a estupidez do coração, porque somos muito propensos a cair nesse erro. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Como cavalos e mulas que recusam submeter-se, os ímpios têm muitas lacerações e contusões. Quem semeia pecado colherá muitas dores. Dores de consciência, de desapontamento, de terror são a herança certa do pecador no devido tempo. E depois, para sempre, dores de remorso e desespero. Aqueles que hoje se vangloriam das alegrias do pecado não devem se esquecer das dores do futuro. Os ímpios têm uma colmeia de vespas ao seu redor. As muitas dores. Mas nós temos um enxame de abelhas que armazenam mel para nós. Amém? Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Devemos demonstrar nossa felicidade. A mesquinhez fria do amor reprime a chama nobre da alegria. Há que se temer que a igreja dos dias atuais, por desejo excessivo às boas maneiras, esteja ficando muito artificial, de forma que os gritos daqueles que são sinceros e desejam expressar o fogo do Espírito Santo em seu coração, através dos brados, seriam silenciados se fossem ouvidos em nossas reuniões. Isso é uma pena. Isso é melhor do que o fanatismo tumultuoso de muitas igrejas, mas há muito perigo em uma situação tanto quanto na outra. Na verdade, repare como os perdoados são representados como retos, justos e em quem não há engano. Isso só é possível através da graça de Deus, que nos possibilita viver dessa forma para a sua própria glória. Amém? Que salmo maravilhoso! Que palavra abençoada! Que possamos divulgar esta palavra para outras pessoas. Amém? Agora eu quero orar com você e quero orar por você também.
Se você ainda não deixou o seu pedido de oração, faça isso agora. Amém? Para que possamos orar agora e durante toda a semana. Ore comigo. Senhor Deus, nós somos felizes porque nossa transgressão foi perdoada. E é perdoada todos os dias. E o nosso pecado é encoberto. Somos felizes porque o Senhor não nos imputou maldade e porque não há engano em nosso espírito. Que o Senhor nos livre de ficarmos calados, para que os nossos ossos não envelheçam e a tua mão não pese sobre nós. Caso contrário, nosso humor se tornará em sequidão de estio. Quando confessamos a ti o nosso pecado e a nossa maldade, o Senhor nos perdoa. Louvado seja o teu santo nome. Nos ensine a orar mais, pois queremos sempre ser alvos da tua graça. Tu és o lugar em que nos escondemos. Tu nos preservas da angústia. Tu nos cinges de alegres cantos de livramento. Tu nos instruis e nos ensinas o caminho que devemos seguir e guia-nos com os teus olhos. Desejamos ter o entendimento, ó Senhor. Livra-nos das dores daqueles que não confiam em ti. Que a tua misericórdia nos cerque continuamente para que possamos nos alegrar em ti, nos regozijar e cantar alegremente, pois em Cristo fomos justificados e por isso somos retos de coração, não pela nossa própria justiça, mas pela justiça daquele que morreu e ressuscitou para nos dar vida nova. Deus maravilhoso, clamamos a ti por cada pedido deixado nos comentários, que todos sejam contemplados pelo teu agir de graça e de misericórdia. As lutas são tremendas, sim, mas muitas são as vitórias. Se quiséssemos enumerá-las, ó Senhor, não conseguiríamos. Agradecemos a ti pelo teu agir em nossa vida e porque, apesar do choro, a alegria se manifesta em nossa vida toda manhã, através das suas misericórdias. Senhor, muitos carecem de um verdadeiro milagre e somente o Senhor pode ser o sustento que o teu povo necessita na hora da angústia. Que haja libertação em nossos lares, que haja cura para os que se encontram enfermos, que haja consolo para os enlutados, que haja provisão e sustento para os necessitados, que o Senhor abra uma porta de emprego para os desempregados, que o Senhor capacite o seu povo para novos desafios e os corrija para que possam continuar caminhando em teus caminhos de forma frutífera e feliz. Que os lares sejam restaurados, que os cativos sejam libertos. São muitos os que se encontram aprisionados por algum vício, por algum agir diabólico em suas vidas. Sabemos que sobre a nossa vida não há encantamento e que o maligno não pode nos tocar, mas muitos à nossa volta estão aprisionados, Senhor. Que o Senhor traga a libertação que eles necessitam em Cristo. Oramos também por nossa nação, clamamos a Ti para que sejamos uma nação temente a Ti, que os nossos governantes sejam instrumentos da Tua justiça. Guarda, Pai, os sinceros, mas que os corruptos paguem pelos seus crimes. Ó Senhor Deus, que eles sejam afastados e paguem pelos seus crimes, mas que o Senhor preserve os sinceros, aqueles que têm procurado fazer o que é certo. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus, o Senhor possa os fortalecer para a obra que o Senhor mesmo tem para cada um deles. E que as causas impossíveis, Pai, de cada um de nós, sejam resolvidas por Ti, ó Deus dos impossíveis, a seu tempo. Senhor, que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Fique firme, meu irmão e minha irmã. A tua bênção está chegando. A palavra de Deus nunca volta vazia. E o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, através do agir do Espírito Santo, transforma situações impossíveis à nossa volta. Tem feito assim na vida de cada um daqueles que tem buscado ao Senhor continuamente. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, deixe o seu like e não saia desse vídeo sem antes compartilhá-lo com os seus contatos e grupos de WhatsApp, tá bem? É claro, não esqueça de deixar o seu pedido de oração se você ainda não deixou, tá bem? Que Deus continue te abençoando muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.